Cidade de Comunicação. 9 horas. Atenção, o programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Agora na Cidade AM, saúde em dia, muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Doutora Ruda Basto. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando Grupo Cidade, Grupo Esperança de Comunicação e Instagram da Associação Médica Cearense. Iniciamos agora mais um Saúde em Dia, vamos até às 10 horas da manhã. O ouvinte pode participar através da página da Associação Médica Cearense no Instagram ou através do nosso WhatsApp. Aqui, o nosso DDD é 85 e o WhatsApp é 999251122. O programa Saúde em Dia é um programa da Associação Médica Cearense com a Ruda Basto Comunicação. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bom, bom dia. Estou aqui de ressaca, mas está tudo bem. Pois é, rapaz, é isso. O seu time não jogou nada ontem, não. Não, jogou não. Jogou coisa nenhuma, viu? O Ceará jogou bem. Acho que mereceu Com vitória. certeza. O Fortaleza não jogou nada, não. Bom, hoje, doutor Ricardo, mais uma grande entrevista, né? Nós estamos aqui com a doutora Eltia Pinto, ela médica gastroenterologista, que vai abordar DRGE. Isso. E aí tem os ouvintes perguntando, o que é DRGE? O que é DRGE? Né? Aí doutor Ricardo, que é especialista da área também, o senhor podia dizer já o que é DRGE? Doença do refluxo gastroesofágico. É um prazer muito grande ter uma colega, Eltia, né, aqui que estuda muito essa parte aí de esôfago, né, e uma especialista não só em gastroenterologia, como nas doenças do esôfago, né, e vai nos abrilhantar aqui com esse tema que é muito importante e muito prevalente, né, existe muito na população brasileira e mundial, né. Bom, estamos aqui também com o doutor Lineu Jucá. Tudo bem, doutor Lineu Jucá? Bom dia, bom dia. Bom dia. As mídias de comunicação que hoje reproduzem esse programa. O doutor Lineu Jucá é médico, é angiologista, é cirurgião vascular, mas ele veio aqui como gestor, como ex-superintendente da rede de unidade da Secretaria da Saúde do Estado, e com muito prazer, na época que eu era secretário de Saúde, ele trabalhou comigo nessa área, mas hoje principalmente para falar de um evento da Associação Médica Cearense. Aí vai um abraço para todos da Academia Cearense de Medicina, né? Academia Cearense de Medicina, vai um abraço para todos os confrades e confreiras que estão assistindo o programa e o nosso querido presidente, doutor Henrique Leal. É um evento que vai acontecer na próxima quarta-feira. Daqui a pouco o doutor Lineu vai falar um pouquinho disso aí, porque eu quero falar mais ainda da doutora Eltia Pinto. A doutora Eltia Pinto é médica, gastroenterologista e endoscopista do Hospital Universitário Walter Cantídio. Ela é preceptora de residência médica desse hospital, tem um título de gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e é presidente da Associação Cearense de Gastroenterologia do Ceará, para o biênio 2025 e 2026. Doutora Eltia, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, doutor Arruda, bom dia, doutor Ricardo, doutor Lineu, bom dia a todos os ouvintes e quem está nos assistindo aqui pelas redes sociais. É um prazer estar aqui. Bom, prazer, doutor Ricardo. Vamos então àquele bloco inicial, né, conhecer um pouquinho mais da doutora Eltia Pinto. Exatamente, Eltia, a gente sempre começa aqui, primeiro a gente agradece, né, a presença e para esclarecer esse assunto aí que é tão prevalente aí, incomoda tantas pessoas, né. A gente começa o programa para você contar um pouco da sua história, onde você nasceu, onde você estudou, o que seus pais fazem, por que fez medicina e por que fez gastroenterologia. Muito bem. Saúde em Dia, entrevista. Ok. Bom, eu sou paraense, natural de Belém do Pará, mas moro aqui em Fortaleza há muitos e muitos anos. Eu fiz faculdade aqui já em Fortaleza. Né? Meu pai é cearense, minha mãe é paraense. E cearense, quando está fora, sempre quer voltar. Então, meu pai sempre queria voltar. Ele deu a oportunidade certinha de vir. Eu já queria fazer medicina desde criança. Eu não sei por que veio essa vontade. Meus pais sempre falam que desde os 5 anos de idade eu falo que eu quero ser médica e nunca mudei de ideia. E eu realmente me encontro
na medicina. Eu acho uma profissão fascinante, eu gosto de estudar, gosto de trabalhar nisso, eu acho incrível. E já moro aqui há muito tempo, eu fiz faculdade aqui, residência aqui, e a gastroenterologia era uma coisa assim que eu decidi no internato, nos últimos, que é aquele estágio que a gente faz no finalzinho da faculdade, em que eu passei no serviço de gastroenterologia do Hospital Universitário Walter Cantídio, encontrei professores incríveis, especialmente o professor Milton, que é uma referência pra gente, e vi que era uma área muito fascinante, que juntava a clínica médica, tinha interseção com a cirurgia, tinha a endoscopia, então era multidisciplinar, e eu achei muito legal, e eu realmente me encontrei dentro da gastroenterologia, gosto muito de estudar gastroenterologia. A gente tem várias vertentes, por exemplo, eu gosto muito da questão de motilidade, da parte esofágica, das doenças funcionais, mas tem colegas que gostam mais das doenças inflamatórias, colegas que gostam mais do pâncreas, das doenças inflamatórias, então a gente vai se encontrando nisso, e a gastroenterologia abre muitas opções pra gente, é muito legal. Que ótimo. Bom, doutor Linneu, como radialista, doutor Linneu apresentou esse programa comigo durante vários anos, né, na Rádio Assunção, já participou do nosso programa aqui logo que nós viemos para o Grupo Cidade de Comunicação. Aliás, falando em Grupo Cidade, vamos mandar um abraço para todos do Grupo Esperança de Comunicação, para o meu querido doutor Costa Campos, que tem a clínica do doutor Costa Campos lá em Itapipoca, que é a melhor clínica da região, que viabiliza a transmissão do nosso programa para todo o interior do estado. E, doutor Linneu, só pode participar também, né? O senhor vai ser entrevistado e vai também entrevistar. Aliás, você estava falando aqui nos bastidores que parece que tem esse problema, né? Exato. É verdade mesmo? Já estou de caneta em punho para anotar as dicas da doutora. Olha, tem aqui já uma pergunta de ouvinte, a professora Núbia sempre encaminha, doutor Ricardo, ela mandou algumas perguntas, mandou até uma pergunta assim mais geral. Nós já entrevistamos vários gastroenterologistas, mas para atender a professora Núbia, muitos que estão assistindo o programa pela primeira vez, doutor Noel, o que é que o médico gastroenterologista faz e quando ele deve ser procurado? É uma pergunta da nossa ouvinte, a professora Núbia. Muito bem. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, o gastroenterologista é um especialista do aparelho digestivo. A gente vê as patologias relacionadas ao esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e aciona também, vê as patologias do fígado, do pâncreas, vesícula biliar. Então, tudo que é relacionado à parte do trato digestivo, o gastroenterologista aborda. E quando procurar, quando você realmente tiver alguma alteração dessa parte do trato digestivo, ou seja, você está tendo, no nosso caso aqui, que vai ser o assunto da doença do refluxo, aquela queimação no meio do peito, a sensação de que fica voltando algum alimento, algum líquido, dor no estômago, queimação, a sensação de que não está digerindo muito bem os alimentos, quadros de diarreia, de constipação, né, que é a prisão de ventre, alterações hepáticas, pancreáticas, alterações laboratoriais que também sugiram que possa ter alguma alteração do trato digestivo, você pode procurar o gastroenterologista. Bom, agradecer aqui a audiência da Associação Cearense de Gastroenterologia, está aqui compartilhando a nossa transmissão, doutor Davi Arnaud, e a doutora Cris Pessoa, que está assistindo aqui o programa. Doutor Ricardo, tem uma pergunta de Sobral, é isso? Você está com essa pergunta aí? Olha aí, Sobral. O Linneu de Quixadá. Daqui a pouco tem Carlos de Quixadá, que perguntou uma coisa aqui, viu, Linneu? Tá bom. Quixadá temos audiência grande. Agradecendo a pergunta aqui de José, de Sobral, né? Que ele a pergunta é sobre a definição. Por exemplo, você falou um pouco já aí dos sintomas, né? Mas a definição de o que é doença do refluxo gastroesofágico e quais as suas causas principais. Agora a senhora perguntei que o Jorginho, ele não bota aquela vinheta toda hora não, ele só bota quando ele está distraído. Ah, tá bom. Bom, doença do refluxo gastroesofágico nada mais é do que o conteúdo que está dentro do estômago, ele reflui, ele sobe para o esôfago. Normalmente isso é um refluxo ácido, porque o conteúdo do estômago normalmente ele é ácido, né? Então a grande maioria dos refluxos, quando a gente está falando de refluxo ácido. E as causas, basicamente a gente vê na questão de algumas alterações anatômicas que a gente pode encontrar,
Então, por exemplo, a chamada hérnia de hiato, que é quando a gente tem um alargamento maior da passagem do esôfago para o estômago do diafragma. Os relaxamentos transitórios da junção do esôfago com o estômago lá embaixo, em que a gente vê que ele relaxa mais tempo, mais vezes, né? Alterações, alguns alimentos podem desencadear isso, algumas medicações podem facilitar que esse relaxamento seja mais prolongado e mais frequente e ajude na questão realmente de gerar os sintomas do refluxo. Bom, estamos entrevistando, como eu já falei, a doutora Eltia Pinto, médica gastroenterologista, presidente da... Interessante, né? Todo mundo é sociedade, lá é associação, né? Associação Cearense de Gastroenterologia. Tem sociedade também aqui? Não. É associação, né? Associação Cearense de Gastroenterologia. Doutor Lineu, faça logo aquela sua pergunta. Eu sei que você está doido para chegar em casa e seguir a orientação da doutora Eltia. Foi muito bem traduzido pela doutora o nome científico e os dados que ela baseia esta patologia. Então, a grande frequência é a queimação, bem dita pelo nosso sertanejo, que por vezes explica melhor do que muitas outras coisas. Então, eu acho que a queixa maior é a queimação, não é isso, doutor? A principal queixa de doença do refluxo que caracteriza bem essa doença é a queimação do meio do peito, que muitos chamam de azia e tecnicamente a gente chama de pirose. Isso é o que a gente chama de sintoma típico, esse é um sintoma bem típico realmente desse do refluxo. Um outro sintoma muito típico também é aquela sensação de que fica voltando algo, subindo algo pelo esôfago para chegar até a boca, que a gente chama de regurgitação e que muitas vezes as pessoas falam, não, está tendo um refluxo, que é a sensação de que está subindo algum líquido, algum alimento, às vezes até de um conteúdo mais ácido, que a pessoa sente que fica como se fosse queimando já próximo da boca. Esses são os sintomas mais típicos realmente da doença do refluxo. Bom, a doutora respondeu. O José de Sobral, nós perguntamos, o doutor Ricardo perguntou o que é o refluxo, a doença do refluxo gastroesofágico. A Maria de Juazeiro perguntou quais são os sintomas mais comuns do refluxo. E o Carlos, conterrâneo do doutor Lineu, lá em Quixadá. Ele pergunta só o seguinte, doutor, ele acrescentou uma coisa aqui. Sentir queimação no peito sempre significa refluxo? Esse negócio de sempre e nunca é meio assim, né? É meio assim. Na medicina, a gente não vai muito no sempre e no nunca. Em medicina e no amor, nunca diga nunca nem sempre. Olha aí, viu? Aqui o programa tem esse negócio assim também, né, Ricardo? Em medicina e no amor, no Djamé Nitoju. Foi um médico francês que disse isso, né? Eu não lembro o nome. Momento cultural, né? Vamos botar uma vinhetinha igual momento cultural, viu, no programa. Viu? Em francês ainda, né? Oi, doutor, então isso aí, para atender o Carlos de Quixadá, sentir queimação no peito sempre significa refluxo? Não. Não, né? Não. Okay. Queimação no peito lembra muito refluxo. Mas a queimação no meio do peito, especialmente se der uma sensação de dor para a pessoa, a gente tem que descartar doença coronariana, doença cardíaca. O paciente pode estar tendo uma angina, pode estar tendo princípio de infarto. Então, nesses casos é importante também uma avaliação cardíaca para a gente descartar que não tem uma doença cardiológica junto. Mas só aquela queimação mais leve, muito provavelmente é doença do refluxo. Bom, nós tivemos inclusive um programa, vamos convidar, né, doutor Ricardo, para as pessoas assistirem um programa da doutora Daniele Lino. Daniele Lino falou sobre fatores de risco para a doença coronariana. Esse aqui é um post que a gente só retirou só sobre os fatores de risco. Pronto, então vamos lembrar, olha, todos os programas que nós fazemos aqui do Grupo Cidade, do Grupo Esperança, eles estão, seu vídeo completo, na página da Associação Médica Cearense, na página do nosso Instagram do programa Saúde em Dia CE, na minha página particular, Arruda Bastos, na página do Dr. Ricardo Pessoa e normalmente na página da especialidade, da sociedade que veio aqui, né? Que veio aqui, né? E do entrevistado que teve aqui. Então, o doutor Lineu falou, o doutor Ricardo falou, porque agora a Associação Médica Cearense está fazendo mais um trabalho de utilidade pública, está fazendo um cortezinho um corte menor, né? Mais explica aí o é um corte do momento mais importante assim da entrevista e aí a gente publica. Pronto, então tá o trabalho todo aqui, tem todos os programas, porque a doutora Daniela ela veio falar aqui sobre doença coronariana, prevenção e tratamento. Esse foi o tema que ela esteve aqui no dia 26 de janeiro, 15 dias atrás.
Bom, vamos continuar atendendo nossos ouvintes e tem aqui a pergunta de Guatu. Como o diagnóstico de refluxo é feito pelos médicos, doutora? Pessoal, Mas só vamos que antes, antes de passar para o diagnóstico, vamos continuar com os sintomas. Sim. Porque essa pergunta aqui do Francisco de Crateús, o Ana de Guatu, espere só um minutinho. Espera um pouquinho. É se o refluxo pode causar tosse crônica e problemas respiratórios. Porque faz parte dos sintomas. Faz né? parte dos sintomas, são outros sintomas. Os sintomas extraesofágicos. E né, normalmente, né, o paciente vai parar no gastroenterologista, no otorrino, né? Ou no pneumologista. Ou no pneumologista. Doutora, como é que é isso? Essa tosse aí, crônica e problema respiratório, acontece com frequência? Nós estávamos desprevenidos e o Jorginho jogou. Vamos lá, doutor. Mas ele sinalizou aqui. Muito bem. Isso é um quadro que é bastante comum. Pacientes que apresentam tosse crônica, especialmente aquela tosse mais seca, persistente, irritante. A tosse, ela é considerada um sintoma atípico da doença do refluxo. Ele é um sintoma extraesofágico. Refluxo pode dar tosse? Pode. Todo refluxo dá tosse? Não. Toda tosse é refluxo? Também não. O refluxo ele pode colaborar, ele pode contribuir para a tosse do paciente, mas nem sempre é a única responsável pela tosse, pela causa da tosse. Então, sempre que tem a tosse crônica e o paciente tiver sintomas típicos, geralmente a gente faz o tratamento para refluxo para tentar melhorar, mas ter cuidado especialmente nos pacientes que não têm os sintomas típicos, que é aquela queimação no meio do peito, a sensação de que fica voltando alguma coisa, que é a regurgitação. Desses pacientes que a gente vê que não tem esses sintomas típicos, a frequência de ser refluxo propriamente dito causando essa tosse, ela é muito baixa. Menos de 1/5 dos casos tem doença do refluxo comprovada. E aí é importante, quando a gente está diante desses quadros, né, de uma tosse crônica ou então de asma, né, que é outra causa respiratória que pode acontecer, e o paciente não tem sintoma típico, é fazer uma investigação mais apurada da doença do refluxo, para a gente ver. Se tiver realmente doença do refluxo, aí sim, vale a pena você fazer um tratamento medicamentoso, que ele é longo, né, tem que tomar todo dia, pelo menos 2, 3 meses. Né, isso tem um custo realmente para o sistema de saúde, para a pessoa. Então tem que ter o cuidado em relação a isso. Bom, agradecer aqui a audiência do Raimundo Nonato, que está assistindo o programa aqui, já nascido do nosso programa, na Bela Vista. Se eu não estou enganado, o Nonato é aqui de Fortaleza. Acho que é do bairro Carajó. Nonato, bota aqui de onde tu está assistindo o programa, né? Mas também a doutora Rafaele e a doutora Cris Pessoa e a doutora Alessandra Pierre. O programa é muito assistido por colegas médicos, eu e Lineu, tá certo? E por estudantes também de medicina. O programa tem muita audiência nessas duas áreas. Doutor Lineu, mais uma pergunta aí. O que o senhor sente aí? Exatamente o que a doutora falou, sabe? Então vamos responder a Ana, né? A Ana, já que ela falou nos sintomas, né? Principalmente porque ela falou nessa questão aí que muitas vezes a tosse crônica não é relacionada ao refluxo, que fica muitas vezes sendo levantada essa possibilidade. Como é que se diagnostica o refluxo pelos médicos? Muito bem. É a da Ana, né? Lá de Iguatu. Ana de Iguatu. Aqui é o seguinte, é de norte a sul, leste a oeste, viu, Lineu? Nós recebemos já aqui também de outros continentes. Já teve uma entrevista aqui que tinha mais audiência, acho que na Europa, do que mesmo lá em... inclusive a BBC está nos contactando aí. A BBC quer contratar o programa. Isso mostra a responsabilidade da banca em trazer pessoas com informações éticas. Exatamente. Doutor, então vamos responder a Ana de Iguatu. Aliás, eu li uma reportagem, eu acho que eu botei no grupo, não sei se você viu, no grupo da academia, um trabalho que o Bonfim, aquele jornalista que fez Os Imortais da Academia, ele fez a respeito de ICO. Eu vou mandar para você. ICO francesa. Não sei se você tem a oportunidade de ver. Muito interessante essa reportagem que fez a respeito disso. Mas, doutora, como é feito o diagnóstico do refluxo? Tem o diagnóstico clínico, mas o diagnóstico definitivo? Então, a gente tem as definições clínicas, né, que são dos sintomas típicos, essa queimação no meio do peito, que as
que o pessoal chama de azia e a regurgitação. Isso já nos indica muito a questão de doença do refluxo. De exames, a gente tem a endoscopia, certo? A endoscopia, ela consegue avaliar se há sinais de inflamação maior no esôfago, ou seja, esofagite, geralmente caracterizada por erosões, mais lá na parte distal, próximo na transição do esôfago para o estômago, certo? Se essa esofagite, essas erosões tiverem pelo menos 5 milímetros de tamanho, ela já caracteriza como doença do refluxo. Algumas complicações que a gente pode ter da doença do refluxo também, como estenose, que é o estreitamento, formação de anéis, o esôfago de Barrett, que é a mudança da mucosa do esôfago distal para uma mucosa diferente, uma mucosa colunar. Isso são sequelas, consequências de uma doença do refluxo. A gente pode já fechar o diagnóstico da doença do refluxo. Minha endoscopia deu normal. Eu não tenho doença do refluxo? Não. A grande maioria dos pacientes que têm os sintomas típicos vão apresentar uma endoscopia relativamente normal, né? Aí a gente parte para outros exames, e aí o exame melhor realmente para a definição de doença do refluxo é o que a gente chama de pegametria esofágica de 24 horas. A gente coloca uma sonda no esôfago do paciente, e essa sonda, ela avalia o nível de acidez do esôfago, dentro do esôfago, nas 24 horas, né? Se ela tiver um nível de acidez, um tempo de acidez dentro do esôfago muito elevado, acima de 6% do tempo que a gente quer na avaliação, aí a gente fecha o diagnóstico de doença do refluxo. Bom, nós estamos entrevistando no nosso programa a doutora Eltia Pinto, ela médica gastroenterologista e presidente da Associação Cearense de Gastroenterologia. Os ouvintes podem participar do programa encaminhando seu comentário, sua pergunta, no Instagram da Associação Médica Cearense. Só você entrar aí, Associação Médica Cearense, tudo em junto, nós estamos transmitindo ao vivo. Ou encaminhar pelo WhatsApp, você que está no aplicativo, você que está no radinho de pilha. Por exemplo, o Nonato aqui só assiste no radinho de pilha. Ele falou, aliás, não é pilha não, ele disse que é o radinho que ele liga na tomada. E Nilton tem quantos rádios em casa? Tenho 2. Tem 2 rádios. O Ricardo, Papai Noel, ele só pede rádio, né? Eu inaugurei ontem, mas o vídeo rádio é bom. Esse rádio é pé frio. O rádio é pé frio. Esse rádio não leva mais esse rádio não, porque eu sou assim também. Certo? Se eu trocar uma roupa e o time perder, eu não visto mais não. Pelo menos para assistir o jogo, não. Eu no início da transmissão liguei para minha cunhada, a Luciana, que me deu de presente, aí elogiei o rádio e tudo. Mas vamos ver aqui, ó. O Haroldo está assistindo. Haroldo Holanda é meu amigo de infância, grande amigo meu. Inclusive é filho da doutora Cleide, anestesista, que gostava muito. Ela ainda trabalha, mas muito pouco, né? Que ela já deu uma contribuição. Tinha muita experiência no Albert Sabin com crianças, né? Haroldo, um grande abraço para você. Um abraço para o Haroldo e compartilhe o programa. Bom, vamos partir aqui para mais perguntas, não dá tempo, né? O programa aqui tem muita pergunta. Aqui a senhora já respondeu a Luciana de Aracati, né? Existe alguma relação entre o refluxo e a dor de garganta? A senhora respondeu, né? O refluxo pode causar tosse também, mas tem aqui o nosso amigo de Canindé, ele acabou de assistir a missa lá na Matriz, né, de Canindé, lá de São Francisco, foi para o radinho e botou o seguinte: quais alimentos pioram os sintomas do refluxo, doutora? Porque o doutor Lineu quer ter essa orientação também, e os ouvintes estão assistindo o programa. Como é que e como é que é a dieta no tratamento, né? A importância da dieta no tratamento. O que piora e a importância da dieta no tratamento, complementar aqui, né? Com certeza. A dieta, ela tem até o seu papel realmente em relação aqui aos sintomas da doença do refluxo. A gente sabe que tem alguns alimentos que eles podem piorar se consumidos de forma excessiva, realmente. Então, o café, a pessoa, não vou poder mais tomar café de jeito nenhum. Não. Agora que tá caro é até melhor, né, Lili? Agora que tá caro, nem tanto. Aproveite aí e não tome, não. Exato. Mas, por exemplo, assim, eu tenho que tomar aquele meu cafezinho de manhã para poder despertar? Pode tomar. A questão é o excesso, é aquele que você fica ali, tem uma garrafa de café e você consome uma garrafa de café numa manhã ou numa tarde. Então, esse excesso a gente tem que evitar, né? Esse cafezinho, um de manhã, outro no meio da tarde, tranquilo. Se você não tiver sintomas tomando essas 2 dosezinhas de café, pode tomar. Chocolate, alimentos muito apimentados, gordurosos,
Bebidas gaseificadas aí não é só o refrigerante, aquela água com gás também, também pode induzir a questão do refluxo. Então, isso tudo são alimentos que a gente sabe que eles podem desencadear mais os sintomas, né? E aí ter o cuidado realmente de evitar esses alimentos. A questão tomate. Tomate também, doutor? Tomate também pode levar. Então, assim, melancia também. Tem gente que tem refluxo com melancia. Exato, tomate, então, molho de tomate, ketchup, pode levar. Olha aí, que tá aí, tomate eu não estava dentro para o tomate não. Eu pegava, não tomava café, não tomava refrigerante, não ingeria bebida alcoólica, faz mal? Também faz mal. Pronto. Não bebia, mas pegava um tomate e comia o tomate. Pois é, então assim, excesso de tomate também não rola. Então, na realidade, pelo que eu estou entendendo aqui, é o bom senso, né? É o bom senso, exatamente. Não é o exagero, não é que você esteja proibido. Exatamente. Aí, muito também se fala das frutas cítricas. Ah, eu não posso tomar cítrico. Sempre relaciona o seguinte, não tem ácido mais poderoso do que o ácido do estômago. Então não é aquele limão azedinho, o ácido do limão azedo que vai levar alguma coisa. O detalhe é que esse refluxo, o contato do ácido no esôfago pode deixar esse esôfago mais sensível para qualquer contato de ácido que tenha. Então eu sempre aconselho a qualquer outro alimento, com frutas cítricas, com pão, com tapioca, com macarrão, sempre veja, você consumiu e ficou bem, não sentiu sintoma, pode consumir, não tem nenhum problema. Consumiu e ficou com sintomas, aí você evita. Em relação às frutas cítricas, eu sempre peço para a pessoa usar, por exemplo, ao invés de tomar um suco de laranja, que você tem que colocar 4 laranjas para ter um suco decente, chupe uma laranja docinha, né? Isso já deixa você saciado, né? Todo com mata a vontade de comer a fruta e não tem tanta carga ácida também para o esôfago. Então, a questão do alimento vai muito de cada pessoa, é muito particular. Geralmente a gente faz essa recomendação geral do excesso de café, chocolate, bebida gaseificada, comidas gordurosas e comidas muito condimentadas, assim, muito industrializado que tem, a gente pede realmente para a pessoa evitar, e o resto dos alimentos vai de acordo com se o paciente sente ou não. Só uma coisa, o senhor perguntou sobre bebida. Pois, bebida. Tem diferença de bebidas e aproveitando, e o fumo, o tabagismo? Pois é, o tabagismo, ele piora realmente o refluxo, né? Então a gente pede realmente para que a pessoa pare de fumar. O cigarro não é legal para tudo, né? Então, pede parar de fumar. E a bebida alcoólica, o álcool em si, ele tanto piora a questão da pressão lá do esfíncter, que é a porção final do esôfago para o estômago, então ele deixa menor essa pressão, então fica mais fácil o refluxo, quanto ele também estimula a produção ácida do estômago, né? Então, o álcool, de uma forma em geral, qualquer bebida alcoólica, ele pode piorar o refluxo. Tem um detalhe das questões das bebidas mais fermentadas, né, como cerveja, que ela também dá aquela sensação maior de saciedade, aumenta muito o volume. Esse volume maior dentro do estômago, ele pode facilitar também o refluxo. Então, essas bebidas mais fermentadas, elas tendem a piorar um pouco mais os sintomas do refluxo do que as bebidas mais destiladas. Mas o álcool em si, ele piora o refluxo, independente de qual tipo de bebida. Doutora, chegou uma pergunta aqui a respeito, a senhora falou de várias frutas. Limão. Tem quem só tome suco de limão sem açúcar. Limão é bom? É ruim? É aquela coisa, tomou, você não sentiu nada? Continua. Continua tomando. Pronto, eu vou continuar, porque essa pergunta veio para a resposta. Tem esse negócio desses shots que botam assim, do limão, do própolis de manhã que eu tomo. Não, meu limão mesmo, só o suco mesmo. Mas sem tem açúcar. nesses do limão. Aí a pessoa me pergunta, posso tomar? Eu disse assim, você tomando, sente bem? Eu sinto. Limão é bom para quem teve pedra no rim. Pois é, mas não, eu comecei a tomar, viu, Lineu? E nunca mais tive cálculo renal. Olha que coisa Até boa. eu tive na época da faculdade. Aí alguém, não lembro, foi Diz que tomava. doutor Dib. Doutor Dib. Miguel Dib, que era pastor Dib, não. Pronto, era exatamente. Ele fez Miguel endoscopia na época, tá, muitos anos atrás, ainda fazia faculdade, em 1970 aí. Não vamos dizer não, né, Lineu? Vamos dizer não, né? Aí ele disse, rapaz, é o seguinte, a ruta que eu tenho agora de ficar tomando é suco de limão e tal. E aí eu nunca mais teve pedra. nunca mais tive nada, né? Olha aqui, uma dor de Sadio alcoólica total. renal só defende quem as teve. Exatamente. Mas falando só da questão desse do limão, é porque assim, também não tem nada dizendo que não pode Sim. e não tem nada dizendo que pode. Pronto, então... É a mesma situação. Tomou, consumiu, ficou bem, pode comer, não tem problema não.
Pronto, olha, vamos responder aqui. Bom, então vamos citar o nome aqui. Luciana de Aracati, ela já perguntou se o refluxo pode dar dor de garganta. O Raimundo de Canindera já falando dos alimentos que pioram. Tem a Patrícia de Tianguá. Eu selecionei algumas cidades, né? O que posso fazer para aliviar os sintomas do refluxo à noite? Doutora, esse sintoma piora à noite ou não? Tanto faz de dia ou de noite? Ela está perguntando como melhorar. Eu acho que ela deve ter, né? E ela tem mais sintomas à noite. Eu vou complementar aqui. E a cabeceira, quem tem refluxo à noite precisa levar a cabeceira da cama? Pode ser que o problema seja esse, não, doutora? Será? É importante, como é? Tem alguns pacientes realmente que têm um predomínio dos sintomas mais à noite. Pode ter durante o dia, pode, mas tem alguns pacientes que têm um predomínio de sintomas mais à noite. Então, para a noite, o que a gente recomenda? Refeição leve, certo? Então, eu sou acostumada a ter aquela de comida de panela tudinho. Faz uma refeição numa porção menor, ou então uma refeição de alimento mais leve. E cedo, espera de 2 a 3 horas para deitar, tá? A elevação da cabeceira, ela é importante. Ela ajuda muito na questão de amenizar os sintomas noturnos, tá? E a elevação da cabeceira não é simplesmente, eu vou botar mais um travesseiro. Não. Bota um calço mesmo lá no pé da cama, da cabeceira, para poder levar. É bem facinho. Pega um tijolo furado, bota lá no pé e no outro, né? Quem dorme de rede fica mais realmente perto do punho da rede. Isso ajuda muito também. Eu e o Lineu, nós somos do interior. Ele vai já dizer aqui para os nossos ouvintes como fazer isso artesanalmente, né, Lineu? Como é que você fazia na sua fazenda lá em Quixadá? Ele vai falar. Era vizinho da Raquel de Queiroz. O doutor Lineu também tem o aspecto cultural dele. O doutor Lineu é autor de vários livros, né? Esse aqui é seu, Lineu? Você trouxe esse livro aqui? Tá aqui, né? Idos e Vividos. Está aqui o livro do doutor Lineu Jucá, está colocando aqui. Esse é o terceiro. Mas cite os outros dois, então. A doença da saúde foi o primeiro. A doença da saúde foi o primeiro. E o segundo foi ao longo da vida. Ao longo da vida. Então pronto. Aí entre nas redes sociais ou não, foi... Vai na Sobramos tem? Tem, né? Tem um exemplar, né? Vai na Sobramos, que fica na sede da Associação Médica Cearense, lá no 11º andar da Avenida Dom Luiz, número 300. Rapaz, será que eu estou com uma memória tão boa assim? Não sabia até o endereço. Eu sou da avenida, ali na Avenida Dom Luiz. Mas vamos aqui, sentar que está conversando outras coisas aqui, a gente esquece. Mas, doutora, me diga uma coisa. E usar cinto acochado na cintura? Porque na época diziam, use roupa frouxa. Não pode usar cinto, não pode usar uma roupa acochada. Também piora o refluxo, não? Pode piorar porque você aumenta a pressão do abdômen. Então, aumentando a pressão do abdômen facilita que haja o refluxo também. É melhor ficar com aquela barriguinha de chope. E uma outra dica também interessante. Ao deitar, evite deitar sobre o lado direito. Pode deitar do lado esquerdo. Eu nunca tive de ladinho do lado esquerdo. Ajuda muito na questão dos... Então tem que escolher o lado de deitar. Porque se a mulher estiver do outro lado e você virar por outro, já pode dar algum problema, né? Exatamente. Aí tem que dizer, não, é por causa do refluxo. É por causa do refluxo. Agora, eu aprendi no programa lá Saúde em Dia. Sim, mas Olha o álibi, viu? Pois é. Nós estamos ensinando coisa aqui no programa. Mas eu me lembrei aqui do doutor Lineu, que é cirurgião vascular. Se o marido tem doença do refluxo, ela leva a cabeceira. E se a mulher tiver varizes, aí leva as pernas? Aí dormiu o contrário, né? Dormiu o contrário. Olha aí. Rapaz, esse negócio é ser inteligente. Olha, tá resolvido o problema aí da senhora, do senhor. Casal, né? Olha, se a senhora tem varizes, fique na cabeça, sem ser na cabeceira, né? Mas dá certo isso? Dá, né? Porque as pernas ficam assim, a cabeça fica assim, dá certo, certinho. Certinho. Bom, mas vamos correr aqui, porque tem o João de Aracati. Ele pergunta assim, doutora, o estresse e a ansiedade podem piorar o refluxo? Podem. O estresse e a ansiedade, ele pode facilitar uma condição chamada de esôfago hipersensível. Que é assim, a gente tem na questão do estresse e da ansiedade, libera muitos neurotransmissores que podem chegar lá no esôfago, no nosso trato digestivo de uma forma geral, e deixar isso mais sensível. Então, qualquer estímulo a mais que tenha do ácido ou de algum outro conteúdo, pode dar a sensação de queimação, de dor, dos sintomas realmente para o paciente. Aquela máxima, não sei se vocês já ouviram a máxima de que o intestino, né, o trato digestivo é o segundo cérebro. É de fato o segundo cérebro. Realmente nós temos uma gama de receptores de neurotransmissores
que são muito receptivos realmente para a questão das alterações que nós temos, tanto hormonais, quanto de ansiedade, de estresse, e isso facilita. Doutor Ricardo, vamos falar do Jornal do Médico. Sim. O Jornal do Médico, ele retransmite esse programa, viu, Lineu? O doutor nosso querido confrade Argolo, lá do Jornal do Médico, ele daqui a pouquinho, também na página do Jornal do Médico, vai estar o nosso programa na íntegra, tá certo? Para aqueles que acessam com frequência e tem uma grande audiência do Jornal do Médico, o nosso programa, né? E mandar um abraço aqui novamente para o Grupo Esperança, no nome do nosso diretor de programação da rádio, o Luan Júnior. Luan Júnior, que divulga o nosso programa durante toda a semana, e eu participo do programa sempre às 2h30, tem 5 minutos do Saúde em Dia do programa do Luan Júnior. Viu, Elton e doutor Lineu, esse programa com o Luan Júnior, ele separa, né, por tópicos e sai apresentando durante a semana, e também tem minha participação ao vivo, né, assim, por telefone, né, no programa todos os dias. Então, um grande abraço aqui a toda a direção do Grupo Esperança, que brigou e conseguiu prolongar o nosso contrato por mais eternos anos. O doutor Lineu, aproveitando, doutor Arruda, aproveitando essas duas perguntas da pressão abdominal. Certo. Tem a pergunta aqui do Tiago de Limoeiro do Norte e Vanessa de Pacajus. A obesidade, se você tiver obesidade, principalmente abdominal, e os exercícios físicos, os dois pioram o refluxo? Qual a relação dos dois com o refluxo, né? A minha pergunta seria essa. Bom, a obesidade, ela realmente pode piorar o refluxo. Nós temos um aumento da gordura, né? Especialmente aquela obesidade mais da barriga, né? Até por essa questão realmente de aumento da pressão dentro do abdômen, facilita esse refluxo. São pacientes que tendem a ter mais hérnia de hiato também, pela questão do aumento do volume, e isso pode piorar o refluxo. Tanto que uma das condutas muito importantes para pacientes que estão acima do peso é perder um pouco de peso. Perder um pouco de peso já ajuda muito na melhoria dos sintomas do refluxo. Já nos pacientes, a questão do exercício físico, né, realmente é ter o cuidado. Aqueles pacientes que estão muito sintomáticos, aqueles pacientes que têm, por exemplo, uma hérnia de hiato, especialmente aquelas maiores, de 5 centímetros, tem que ter um pouco mais de cuidado realmente nos exercícios que usam mais o core abdominal, né? Então, abdominais, essas coisas tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Dá para fazer exercício físico, dá e deve fazer, né? Mas ter o cuidado realmente nessa questão de quando aumenta a pressão abdominal, se você fica sintomático. Bom, estamos apresentando o programa Saúde em Dia, programa que vai ao ar pelo Grupo Cidade, Grupo Esperança e pelo Instagram da Associação Médica Cearense. Este que é um programa de utilidade pública da MC e de Arruda Barros Comunicação. Estamos hoje com a doutora Eltia Pinto, médica gastroenterologista, presidente da Associação Cearense de Gastroenterologia. O programa daqui a pouco vai estar. Não tem estresse aqui no nosso programa, né, Ricardo? Não tem. Porque quem não entrou no início, e tem gente que dorme até mais tarde, né, Lírio? Pode assistir depois. Pode assistir depois. Depois, vamos mandar um abraço para Girassol, Girassol. Marketingzinho, né? A Poliana Ramalho. Um abraço para a Poliana. Olha, Poliana, dá uma olhada aí nos cortes de hoje, né? Que trabalha com ela já dá para... Tem uns cortes importantes aqui. Esse negócio de sintoma, de alimentação e tal, né? Interessante. Estamos ensinando para nosso Vigário, viu? Que é a empresa que administra, como é o nome? Ela faz a comunicação da MC, né? MC, né? Começou agora em dezembro e nós temos tido excelente resultado. Por isso que a MC tem crescido tanto, rapaz, nas mídias sociais, né? E na divulgação. Né? É um trabalho profissional que está sendo feito. Doutora Eltia, olha, eu sei que estão doidos aqui, mas o doutor Lineu não vai falar do evento lá da academia? Tem um bocado de acadêmico falando aqui. Vai, rapaz, tem um calma. Parece que o doutor Lineu veio para pegar sua dica. Não, parece que o Lineu tomou conhecimento, ele viu que a entrevista era essa e disse, eu vou lá bater logo ao vivo. Mas vamos falar o seguinte, doutor Lineu, o senhor podia falar um pouquinho, vamos abrir um parênteses aqui. O que motivou a Academia Cearense de Medicina tá nessa cruzada no que concerne a resgatar tudo que a Santa Casa representa,
E como está sendo programado esse evento que vai acontecer agora na próxima quarta-feira, no dia 12, agora de fevereiro, às 15 horas, no auditório da reitoria da UFC? Bom, a nossa Santa Casa é o nosso primeiro hospital, é de 1806. Ela foi criada para atender a um surto de febre amarela, com 80 leitos. Depois acolheu os retirantes da seca de 1915 e continuou a crescer. De quando quem mais contratava leitos era o INAMPS, a nossa Santa Casa era o maior hospital em atender os pacientes do INAMPS. A Santa Casa tem um centro cirúrgico de 10 salas, a Santa Casa tem 300 leitos. E é notório na mídia a sua crise financeira atual. Verdade. E em boa hora, a academia, os confrades da academia entenderam da necessidade de uma intervenção e fez uma comissão, o doutor Arruda, eu, o doutor Sebastião, o presidente, lógico, e estamos nesta cruzada de como encontrar saídas econômicas e financeiras para a nossa Santa Casa. Aos mais velhos, como eu, existia no tempo... Mais experientes, não vamos dizer isso para o pessoal da academia não, os mais experientes aqui, como eu e você. Então, a Santa Casa tinha... Não só chamar para puxar da orelha, né? Chega lá, Arruda, que negócio é aqui? Mas graças a Deus mais estou velho, senão... Então, a Santa Casa tinha uma contribuição via COELS, a chamada papeleta amarela. Não sei se vocês lembram. Você destacava e pagava. Hoje a COELS não existe mais, mas existe a Enel. E existe o mesmo programa. Se você ligar no 3022-8383, você faz uma contribuição no valor que você quer, o tempo que você quiser. Na hora que você não mais queira, você liga e deixa de contribuir. Então seria assim, o pouco de muitos poderia ser a solução desta crise atual da nossa Santa Casa. Isso é apenas uma das leituras que nós podemos encontrar para esse hospital tão querido para nós médicos. Eu tenho uma dívida para com a Santa Casa de quando estudante, e eu tenho uma dívida para com a Santa Casa de quando passei o tempo como seu staff. Então a Santa Casa atende o mais carente. 98% do atendimento médico da nossa Santa Casa é o paciente SUS dependente. É o paciente que só tem o SUS como SUS, SUS, sua única salvação ou solução. E doutor Lineu, e o evento específico? O evento, eu já estou sabendo que tem várias autoridades convidadas, né? Além é uma reunião científico-cultural da academia que tem a presença do provedor da Santa Casa, não é isso? O provedor falará sobre a Santa Casa em 30 minutos. Nós faremos uma apresentação em 15 em nome da academia. Depois estão confirmados a presença da nossa MC, o Conselho Jornal de Medicina, o Sindicato dos Médicos e os secretários respectivos de saúde do Estado e do município. Uma vez que pela Lei 8080 do SUS de 1990, somente o prefeito pode comprar leitos. Então essa questão de nós ouvimos a senhora secretária, Santa Casa tem 300 leitos e tem apenas 30 leitos hoje ocupados pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós temos matéria de jornal também que diz que nós temos 50 mil pessoas nas filas das cirurgias eletivas. E nós temos um centro cirúrgico com 10 salas que poderiam ser o caminho desta solução. Bom, então vamos convidar todos os colegas, médicos e médicos, mas os profissionais de saúde, como a população em geral, porque o evento, pelo que eu sei, as reuniões científico-culturais da Academia de Medicina é um evento aberto. Ele não é só para os membros titulares da Academia Cearense de Medicina, como o Lineu falou. Eu e ele, nós pertencemos à academia, mas a todos que queiram ter acesso, discutir esse assunto. A imprensa, nós convocamos aqui, convidamos a imprensa escrita, televisada, internetizada e tudo mais para comparecer a esse evento, porque nós já tivemos algumas reuniões. Aí nós tivemos reunião com o provedor, Vladimir Spinelli, nós tivemos outra reunião dentro da academia a respeito desse tema, e o doutor Lineu está à frente
dessa questão designada pelo nosso presidente Israel, porque o Lineu tem toda essa experiência de gestão e tem essa vivência na Santa Casa. Eu também cresci na Santa Casa. Eu fui estudante da Santa Casa de 1974 a 1979. Trabalhei na Santa Casa, na Oncologia da Santa Casa, durante mais de 20 anos. Então, quando secretário de Saúde, procurei ajudar o máximo possível o provedor na época, Exato. O doutor Luiz Marques, o provedor Luiz Marques, mas a Santa Casa está precisando urgentemente desse apoio, tanto da comunidade, como das entidades, como dos empresários também, não é isso, Lino? Assim, os empresários, eles poderão até doar 9% do seu imposto de renda líquido. A Santa Casa do Rio Grande do Sul, o Grupo Gerdau, que é uma empresa de siderurgia, ela construiu um prédio só para transplantes. E agora está construindo um prédio de 10 andares e doando todo o material para a cirurgia robótica do custo de $1 milhão. Isso é retorno do seu imposto de renda, não é? Agora, a Santa Casa, para ter isso, ela tem que estar bem organizada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, enfim. Administrativo, né, principalmente. Bom, até o final do programa nós ainda vamos falar um pouquinho a respeito disso, Lineu. Vamos voltar agora, que as pessoas estão dizendo que, como que o doutor Lineu falou, de botar tijolo furado no pé da cama, de a mulher ficar do outro lado e o homem ficar do outro, causou uma polêmica muito grande no nosso programa, não é isso? E os casais, tem quem esteja concordando, tem quem não esteja concordando, mas realmente é uma forma, né, de melhorar as varizes, que o doutor Lineu já teve aqui. Aliás, quem quiser ter acesso à entrevista que o doutor Lineu deu no programa, pode entrar no Saúde em Dia CE, que tem lá a entrevista que o doutor Lineu deu no nosso programa, porque estão todas as entrevistas, mais de um ano de entrevista. Isso. Aliás, vamos fazer a nossa grande festa de um ano aqui no Grupo Cidade, viu? Olha, viu, Jorginho? Prepara a nossa festa. Fala para a Cristiane que ela tem que fazer uma grande festa no nosso programa de um ano aqui do Grupo Cidade, tá? Certo? E fazer uma divulgação. Mas vamos correr aqui. Vamos aqui pro tratamento. Vamos aqui, tem... Bom, a professora já perguntou se criança tem esse problema, doutora. Tem? Criança tem. Tem? Criança pode ter doença do refluxo. Uhum. Mas em crianças, em geral, a fisiopatologia, digamos, o mecanismo da doença do refluxo em criança é diferente do adulto. É muito mais por uma imaturidade do sistema digestivo do que propriamente das outras causas que eu falei para adulto. Então, mas pode ter. Tem aqui a Carol Pinho, que é estudante de medicina, ela pergunta se pacientes que fizeram cirurgia bariátrica acabam por sofrer mais refluxo. Doutor, é verdade que quem faz cirurgia bariátrica tem mais refluxo? Depende da cirurgia bariátrica. Olha aí, Carol, depende da cirurgia bariátrica. A senhora podia explicar um pouquinho? As cirurgias bariátricas... Olha que o doutor Luiz Moura está assistindo o programa, que o doutor Luiz Moura é da Academia de Medicina. E o doutor Eládio Feitosa, né? O Eládio também faz bariátrica. Seu filho também faz bariátrica, né? Pronto. Mas, doutor, então, depende, né? Depende. Tem duas cirurgias que são as mais comuns feitas, né? Que é a do sleeve, que é uma gastrectomia vertical, que é você faz um corte do estômago para ele ficar bem mais tubular. Isso é a cara do Paulo Marcos. Paulo Marcos também é da academia. A academia está cheia de gente querendo cortar o estômago das pessoas. Porque tem o filho do Lineu, o Paulo Marcos, o Eládio Feitosa e o Luiz Moura. E o outro tipo é a gastroplastia por bypass, que a gente fala. É o quê? Você diminui o volume do estômago, você faz tudo, isola uma parte do estômago e o estômago que fica ali residual, a gente faz um desvio da alça do delgado, né, tudo para ele, para poder facilitar a questão do trânsito do alimento. Bom, para quem faz o sleeve, né, que é essa gastrectomia vertical que faz uma sutura e diminui, deixa o estômago mais tubular, esses pacientes podem ter mais refluxo, porque ele atinge a questão da sutura, né, do grampeamento, ele vai muito próximo lá da junção do esôfago com o estômago. Né? Então, isso altera a anatomia e facilita o refluxo nesses pacientes. Então, para quem já tem um refluxo muito comprovado, né, tem lá uma esofagite importante, é super sintomático e vai fazer uma cirurgia bariátrica, a tendência é fazer a outro tipo, que é o do bypass, porque é menos refluxogênica, né, gera menos refluxo.
Mas, de toda forma, fazer a cirurgia bariátrica para diminuir a obesidade, isso por si só já ajuda muito no refluxo, porque você está perdendo peso, isso já vai ajudar no refluxo e em outras 1000 doenças que a obesidade leva. Bom, Ricardo, tem muita pergunta aqui, né? Você selecionou aqui algumas. Pois é, sobre o tratamento agora, né? Tá aqui, né? Do Pedro, de Maracanaú. A primeira é Eliane de Morada Nova. O uso excessivo de antiácidos pode ser prejudicial. E baseado nisso, que o antiácido foi muito tempo usado, né? Quais as principais opções de tratamento para o refluxo? É o Pedro de Maracanaú, e a Eliane de Morada Nova. No nosso tempo, Lineu, o que, é que a gente usava para azia, hein? Magnésia bisurada, não era não? Doutor, ainda se usa magnésia bisurada? Ou hidróxido de alumínio? Aqui dava um rebote danado, era não? Dava não? Tinha carbonato de cálcio. Ah, Maria. Mas, doutora, quais as principais opções para tratamento e se o uso excessivo de antiácido pode prejudicar? Bom, as principais opções de tratamento para a doença do refluxo é você fazer a inibição do ácido do estômago. A principal droga que a gente tem é o inibidor de bomba de prótons, popularmente o omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, a família Prazol. Né? Família Prazol, a família Prazol, muito conhecida. Que foi realmente uma revolução no tratamento da doença do refluxo, das úlceras. Porque no nosso tempo era ranitidina, não era, Lida? Exato. E antes de ranitidina, qual era o nome daquele outro que tinha antes de ranitidina? Cimetidina. Cimetidina. Ranitidina, cimetidina, famotidina, mas tinha um outro antes. Nizatidina. Mas tinha um outro antes de cimetidina, Lineu, que a gente usava. Mas não me lembro não, mas vê se os antigos botam aqui para ajudar a gente. Antigo mesmo, porque os inibidores de bomba de prótons, o omeprazol e sua família, é de 1980. Então já tem 45 anos disso. Né? Antes disso, né, já tinha outras coisas. Então, são medicações que elas diminuem a produção do ácido do estômago e isso revolucionou realmente a questão do tratamento da doença do refluxo. E é a nossa principal droga de escolha. Certo? Então, dessa família do prazol, a gente escolhe aí a medicação para ser utilizada. É importante que essa medicação seja utilizada de forma correta. Então, o paciente toma essa medicação em jejum e espera pelo menos uns 20 a 30 minutos para se alimentar. Isso é importante, porque tem paciente que, eu não estou melhorando. Mas não está melhorando porque não está tomando correto. Isso é muito importante, a adesão da tomada correta dessas medicações. Outras medicações que a gente pode utilizar. O antiácido pode ser utilizado, mas o antiácido ele dá aquele melhorada no sintoma naquele momento. Ele não faz o tratamento específico da doença do refluxo. Os antiácidos antigamente eram geralmente isolados, hidróxido de magnésio ou hidróxido de alumínio. Então, algumas pessoas podiam ter diarreia, outras pessoas podiam ter constipação. Hoje em dia, faz uma associação das duas medicações, que aí já não dá tanto esse efeito colateral com o uso do antiácido. Mas lembrar que é só para dar uma aliviada no sintoma naquele momento, que a gente utiliza até como uma ponte. Enquanto o paciente está usando a medicação, que ela leva um tempinho para fazer efeito, de uns 4 a 5 dias para a gente começar a ver um efeito real dessa medicação, então a gente pode utilizar um antiácido para melhorar. Algumas vezes a gente pode utilizar um bloqueador de H2, que no caso nós temos no mercado é a famotidina, né? Não temos mais a ranitidina, nós temos a famotidina, que a gente usa às vezes no paciente que tem um pouco mais de sintoma noturno, a gente pode até utilizar essas medicações que ajuda bastante. E atualmente nós temos uma droga mais moderna, que é um bloqueador de canal de cálcio, de canal de potássio, né? Que é um PCAB, que a gente fala que é a vanoprazana, é uma medicação mais nova que a gente tem no mercado. E para pacientes que têm uma esofagite mais severa, ela ajuda muito porque ela ajuda a cicatrizar de forma mais rápida também e aliviar mais rapidamente os sintomas nesses pacientes. Então, nós temos essas opções, os IBPs, né, o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol, temos muito acessível no mercado. A posologia é muito fácil, né, a forma de tomar é muito fácil, os efeitos colaterais são baixos, e uma droga de que nós temos 45 anos. Pronto, a pergunta que eu ia fazer era isso aí. Você está falando dos efeitos colaterais, desculpa interromper, mas para não perder esse gancho. O omeprazol causa demência, causa câncer de estômago. Como é o uso crônico do omeprazol? Muitos pacientes tomam ele. Muitos pacientes tomam, tem alguns pacientes que eles têm indicação de ficar tomando de forma crônica, por N motivos. Mas assim, é uma medicação que a gente já tem, essa classe de medicação nós já temos há 45 anos. Né?
e a gente vê poucos efeitos colaterais. A gente tem que ter um cuidado a mais. Em pacientes que são mais idosos, que já têm doenças ósseas, osteoporose, porque ele altera o metabolismo, a absorção do cálcio, pode alterar. Pacientes renais crônicos, que ele também altera a questão do magnésio, isso é uma questão que a gente tem que ficar controlando, pesando direitinho. Pode ser usado, mas a gente usa de forma mais cautelosa. Alguns pacientes que são mais criticamente doentes, especialmente aqueles pacientes que estão em UTI, de internação muito prolongada, como a gente diminui a acidez dentro do estômago, isso pode ajudar na proliferação de algumas bactérias e facilitar algumas pneumonias, algumas diarreias, né, colites que podem acontecer. Então é utilizado de forma mais criteriosa. E em alguns casos pode acontecer a diminuição da absorção da vitamina B12, mas não é uma coisa assim importante para isso. Então, quando a gente vai olhar, que saiu o trabalho dizendo, o omeprazol da demência, o omeprazol da câncer. Não. Quando a gente vai olhar direitinho o trabalho, por exemplo, quem diz que o omeprazol da demência, vamos olhar a população que eles olharam para ver os que deram demência. Já eram pacientes mais idosos, hipertensos, diabéticos. Pode ter outra causa. Que tem outras causas para a demência do que propriamente o omeprazol. E o de câncer de estômago também foi numa população asiática que já tem geneticamente uma propensão maior para ter câncer gástrico. Então, no momento, não tem nada comprovado diretamente que o omeprazol e a sua família levem à demência, nem que a levem a câncer de estômago. Obviamente, está tendo estudos para que a gente tenha uma maior segurança da falta de correlação. Mas o importante é uma medicação, por mais segura que seja, ela tem que ser feita sob avaliação médica. Tem um paciente que já me falou que leu não sei aonde, também não encontrei, que dá impotência sexual. Não. A senhora ouviu falar disso? Não ouvi Olha, falar então, disso. eu também nunca escutei falar disso para ele, eu nunca escutei falar disso, mas doutor, eu tenho experiência própria. Eu digo, bom, vá lá que tem que fazer um estudo, não, né? Tem que procurar outra causa. Tem que procurar outra, não deve ser do omeprazol. Porque às vezes a pessoa só se está tomando remédio, acha que tudo é um efeito daquele medicamento. Mas vamos à sessão aqui de parabéns, né? Parabéns é bom, né? Está aqui a Carol dizendo, tá dizendo, excelente explicação. Tem aqui também os ouvintes dizendo, está aqui. Excelente o programa, muito esclarecedor. Infelizmente as pessoas adoecem e não procuram ajuda. Não é verdade, doutora? É verdade, é verdade. Lembrando que doença do refluxo é uma doença muito comum. O último levantamento que nós tivemos nas diretrizes que foram publicadas, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, publicou ano passado as diretrizes de doença do refluxo. E tem um levantamento de que até 20% da população pode ter esses sintomas, pode ter essa doença. Sabe, pergunta não tem sentido. Algum pinga-fogo aqui, porque tem Renata, Renata de pinga-fogo. Tapipoca. Essa é a pergunta da Renata aqui. Cirurgia. Cirurgia do refluxo. Em que casos a cirurgia é indicada para refluxo, doutor Lineu? Não, eu tô só dizendo o que está perguntando. Mas temos um cirurgião. Não, está perguntando para eu. Aliás, vamos convidar seu filho. Seu filho é o menino, é o Márcio para vir para o programa, viu? Vamos botar aqui na nossa escala aqui. Então, em cirurgia para doença do refluxo, é uma opção terapêutica. Pacientes que têm hérnia de hiato, que é justamente a falha que tem no diafragma, grandes, volumosas, de 5 centímetros para cima, tem indicação. Tá? Pacientes que são muito dependentes da medicação, por exemplo, pacientes jovens de 20, 30 anos, e que não conseguem tirar remédio, fica bem, e não consegue tirar o remédio, é uma indicação de fazer a cirurgia, tem uma boa resposta. Alguns casos selecionados de pacientes que não respondem tanto à medicação, aí você tem que fazer uma avaliação mais criteriosa para isso, né? Mas, em geral, aqueles que respondem bem à medicação são bons candidatos também à doença do refluxo, especialmente se tiver essa alteração anatômica que é a hernia de hiato. Bom, vamos aqui. Tem ainda o Roberto de Xarabubim, perguntou se beber muito café é pior, a senhora já respondeu. Tem a Fernanda de Russas. Qual a diferença entre refluxo e gastrite? É a localização. Localização. Refluxo é no esôfago, gastrite é no estômago. E tem o Geraldo de Cascavel que disse que o refluxo pode causar mau hálito. Pode, mas a causa de mau hálito é muito mais alteração oral da boca do que propriamente do refluxo. E tem aqui a Tatiane, né? Qual é a daqui da Tatiane? De Itauá? Ela pergunta se o refluxo tem cura ou só controle dos sintomas. Se a doença do refluxo tem cura ou só... A gente não costuma dizer que a doença do refluxo tem a cura, mas ela tem um controle sim dos sintomas e você consegue controlar bem. Se você consegue fazer uma adaptação legal da sua dieta, identificar quais são os alimentos, o que faz de gatilho, que piora, e souber
fazer direitinho o manejo das medicações, tem um controle absoluto dos sintomas. Olha, como acho que a última pergunta, tem o Marcos de Camusim, nós passamos em pergunta se o refluxo pode evoluir para algo mais grave como um câncer. Bom, a literatura diz que o refluxo por muito tempo não controlado pode levar a alterações da mucosa, como por exemplo o esôfago de Barrett, que é considerada uma lesão pré-maligna. Mas também não é assim, nossa, eu tenho refluxo, eu vou ter um câncer de fato. Não tem essa correlação assim, de dizer que vai ter câncer com certeza, mas é um cuidado que a gente tem que ter. Até porque você falou que 20% da população tem doença do refluxo. Então, Exatamente. se fosse evoluir para o câncer, era muito câncer. Exato, era muito câncer de esôfago. Bom, agora vamos pedir para o Girassol fazer um cortezinho, porque o doutor Lineu, respondendo para os nossos ouvintes aqui, o que é que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 15 horas, no Auditório Castelo Branco da Reitoria da Universidade Federal do Ceará? A Academia Cearense de Medicina se envolveu com essa questão da Santa Casa e vai debater intensamente com o senhor provedor e com os membros da academia, com as entidades médicas, políticos convidados, para nós encontrarmos um norte, uma saída para esta atual situação, crise financeira do nosso primeiro hospital, que tanto devemos a ele. E um hospital que tem uma resolutividade diretamente ao paciente SUS dependente. Obrigado, doutor Lineu, pela resposta. Todos convidados. Doutora Elita Pinto, o que é que nós não... Eltia Pinto, o que é que nós não perguntamos que a senhora gostaria de falar para os nossos ouvintes? Será que nós não perguntamos nada? Nossa, acho que já perguntaram. Mais alguma coisa que nós esquecemos? Esquecemos, deixando passar assim, eu faço um resumo aí, o que é que você acha? A mensagem final. A mensagem final é a seguinte, doença do refluxo é uma doença muito comum, certo? E está muito associado com os nossos hábitos de vida. Realmente houve uma piora bastante com essa questão do aumento do consumo de cigarro, bebida alcoólica, de embutidos industrializados. Então, tentar fazer uma alimentação mais natural possível ajuda bastante. Manter o peso dentro da faixa ok, então isso ajuda muito. E, tendo sintomas, procure o médico para fazer a avaliação e fazer o tratamento adequado. Pronto. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Podíamos passar mais uma hora aqui, né, Ricardo? Mas nós temos que terminar, né? Só um aviso rápido aqui. Agradecer a Eltia, doutor Lineu, e de convidar todos para o próximo programa que nós teremos a vice-prefeita, doutora Gabriela Aguiar. Pronto, que vai nos dia abrilhantar 16, mais. próximo dia 16 de fevereiro, aqui a partir de 9 da manhã, a doutora, colega nossa, geriatra, vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar, vai ser a nossa entrevistada. Ela vai estar aqui e convidamos todos para que assistam o programa. Bom, terminando, já até estouramos o tempo. O Jorginho é porque é gente boa. O Jorginho está quase médico, viu? Porque ele presta atenção. Rapaz, anota coisa ali, né? Anota ali. Nós começamos a fazer o programa, o Jorginho era um diabético descompensado. Retinopatia diabética, insuficiência renal, ficou bom de tudo. Tá novinho, só de assistir o programa. Só com os programas aqui, tá? Mas vamos terminar o programa agradecendo aqui ao doutor Lineu, doutora Eltia Pinto, doutor Ricardo Pessoa, agradecer ao Jornal do Médico pela parceria. Isso. Ao Grupo Cidade, Grupo Esperança. Voltaremos, se Deus quiser, né, Ricardo? Na próxima semana, próximo domingo, com mais Saúde em Dia. Um abraço. Um abraço. Tchau. Você ouviu Saúde em Dia. Muito mais qualidade de vida no seu dia.